Opa, só passando pra dizer que os vídeos vão estar saindo toda quarta e todo sábado, às 7 horas da noite. Então, se você não sabia quando eu posto, agora sabe. Olá, amante do terror. Há um tempinho atrás eu vi uma ideia bastante interessante que um inscrito mandou aqui nos comentários. Ele me falou sobre um tal de Omega Mart. Daí eu fui dar uma pesquisada pra ver o que eu achava sobre esse tal Omega Mart. E me deparei com aparentemente nada demais. Até ver as propagandas, os produtos e a proposta dele. E te falar, é um conceito bem interessante. E sim, apesar da estética colorida, ele tem uma pitada de horror. Mas não o horror que a gente está acostumado a ver. É um terror mais sutil. Uma coisa mais na pegada Vale da Estranheza, que você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe dizer exatamente o que é. E eu vou te dizer, os caras que produziram o Omega Mart sabiam exatamente o que estavam fazendo. E só é possível fazer uma coisa dessas com muito estudo. E o melhor... Imagina que você vai no supermercado novo da sua cidade, que todo mundo tá falando sobre. Não tem uma pessoa que não tenha ouvido falar do tal Omega Mart. Então você fica curioso pra saber e vai dar uma olhada. De início parece só um mercado comum, cheio de coisas que supermercados têm. Até você dar uma olhada melhor nos produtos que são vendidos lá. Por exemplo, um limão que não é um limão. Tem várias coisas também, tipo frangos tatuados, bolsinhas de abacate, telefones tocando, várias coisas estranhas que o mercado normal geralmente não teria. Mas esse é o Omega Mart. Aí, como se já não fosse, estranho o suficiente, um funcionário do supermercado chega todo sorridente pra cima de você e te diz carinhosamente pra pegar uma das suas bebidas na geladeira. É estranho um funcionário sugerir pra você pegar alguma coisa? Não necessariamente, mas por que justamente abrir a geladeira? Daí você vai na geladeira pra ver o que tem e parece ter algumas coisas bem normais. Refrigerantes, sucos, etc. Tudo bem que essas garrafas estão com um símbolo do ômega, mas a gente releva. Daí você abre a geladeira e se depara com isso. Mas que caceta é isso aqui? Um corredor dentro de uma geladeira? Quer dizer, a geladeira era uma porta para um corredor? E pra ficar ainda mais estranho, nas paredes tem garrafas de vidro que estão pra lá de distorcidas. Você vai andando, andando e andando mais um pouco até que chega em um outro lugar. E definitivamente você não tá mais no supermercado. É aí que você começa a entender como é que é o funcionamento do verdadeiro Omega Mart. Primeiro, o que é o ômega e por que diabos o ômega é o símbolo desse supermercado? O ômega é o símbolo que representa o fim, porque é a última letra do alfabeto grego, assim como o alfa representa o início, sendo a primeira letra. Mas o que isso tem a ver com o supermercado? Não se tem uma resposta certa e objetiva do porquê ele é chamado assim, mas dá para tirar algumas teorias. Por exemplo, o fato de você entrar em uma outra realidade quando visita o Omega Mart pode significar o fim da realidade como a gente conhece, ou então porque simplesmente ia ficar bonito no logo do supermercado com o nome. Quem tá por trás de todo esse supermercado envolvendo o Omega Mart, realidades paralelas tal, é uma empresa de arte chamada Meow Wolf. Um nome bem engraçado se pensar que é um lobo quimia. Enfim, a Meow Wolf é uma empresa de arte lá dos States que foi criada em 2008. E ela é especializada principalmente em experiências imersivas, como por exemplo, a House of Eternal Return, que foi feito lá na Santa Fé no Novo México. E fez tanto sucesso que eles conseguiram expandir para outras cidades, tipo Las Vegas, onde foi feito o Omega Mart. Mas com que objetivo eles criaram esse projeto? A Meow Wolf e todos que estão envolvidos nesse projeto queriam expandir o conceito da arte imersiva e levar para o público uma experiência sensorial que vai muito além de um museu ou de uma galeria. Eles queriam que o público conseguisse interagir e ter a sensação de que estão entrando em um outro universo. É tipo você ter a experiência de entrar nas backrooms, só que claro, sem a parte toda do perigo, né? Só que não para por aí, porque a Meow Wolf não se contentou em só fazer essa experiência. Eles também queriam que o Omega Mart tivesse um pouco mais. E então resolveram criar toda uma história misteriosa em volta desse supermercado, com propagandas meio surrealistas e até um pouco desconfortáveis. Um vídeo de apresentação para funcionários e uma organização fictícia. Vamos começar com as propagandas pra lá de bizarras que o Omega Mart tem. Tá vendo esse limão aqui? Ele parece ser um limão normal, né? Mas não confunda, porque isso definitivamente não é um limão normal. Se você comprou um limão no Omega Mart pensando que isso realmente era um limão, você tem que devolver ele imediatamente, porque não é um limão. E olha só, um olho. Pois é, tem um olho no limão, que não é um limão, definitivamente. Inclusive, todos os limões que estavam sendo vendidos no Omega Mart saíram de linha, porque, estavam dando muito problema.
Essa é uma importante mensagem para os clientes que compraram recentemente os limões da Omega Mart. Alguns clientes confundiram os limões do Omega Mart com limões. Por favor, retorne este produto para o Omega Mart imediatamente. Ou então, para assistência, por favor, ligue 1-800-808-4194. Para sua segurança, este produto foi removido das nossas prateleiras e vai ser cuidadosamente descartado. Estranho. Vamos para outra propaganda. O spray de matéria escura. Isso mesmo que você ouviu, spray de matéria escura, por apenas $140 por garrafa. O que é bem barato, considerando que, teoricamente falando, 1 grama de matéria escura custaria uns $60 milhões. Então tá como? No precinho. Daí, uma mão revestida com luvas de borracha apertam o gatilho do spray, e simplesmente isso acontece. Sim, todo o cenário e parece que todo o mundo foi sugado para dentro da garrafa. Então, quando você borrifa um pouco de matéria escura, ela cria um buraco negro. Bom saber, vou deixar anotado aqui. A próxima propaganda apresenta 3 produtos. O primeiro produto são amendoins salgados sem nozes, por só R$ 5,99 a grama. Mas tá dizendo ali na embalagem que é 100% sal. E realmente, quando a pessoa vira a lata no balde, é literalmente sal. O segundo é o spray Acorde, que tem vários tamanhos e é R$ 12,99 por saco. Esse aqui, além das garrafas particularmente pequenas, não parece ter muita coisa diferente não. E a utilidade dele, bom, parece que é para acordar pessoas. E o último, que é o que mais chama a atenção, é uma Glor Box, que se traduzir literalmente vira tipo caixa da glória. É um cubo transparente com uma coisa dentro que parece ser uma cara. Parece aqueles orbes do Devil May Cry. Quem jogou tá ligado como é que é. Ele coloca a Glor Box no balde, e uma reação começa a acontecer. Se fosse para adivinhar, eu chutaria uma explosão nuclear, mas perto de um buraco negro, isso não é nada. A próxima propaganda é também de 3 produtos. O primeiro é um borrifador multiuso, é um tempero, só que em um borrifador. O segundo é um bom ar de manteiga. Então, se você quiser que a sua casa fique com um maravilhoso cheiro de manteiga, compre agora mesmo por apenas 79 cents. E o terceiro é uma coleção de carnes. Tem salame, bolonhesa e mortadela. Só que no meio dessa propaganda de carnes, isso começa a acontecer. Que bizarro. Bizarro assim, né? Esquisito demais. E você, já pensou em ter um jantar romântico com alguém, só que tem preguiça de pôr tudo à mesa? Não se preocupe, porque o Omega Mart tem a solução para você, o jantar romântico enlatado. Ele é uma gelatina gigante com tudo que um jantar romântico tem que ter. Talheres, vinho, flores, comida, tudo por apenas R$ 4,99. E com um bônus do garçom ter a cabeça de violino. Assim ele pode te servir e tocar violino ao mesmo tempo. Bem prático, né? E a última, mas não menos estranha, a gente tem o suco com sabor de cerveja de raiz. Que delícia. Também tem... Sabe aquelas máquinas de pegar brinquedo, que são obviamente um golpe, mas ninguém quer aceitar e continua jogando? Então, que tal uma máquina dessas, mas que ao invés de brinquedos você tira manteiga. Sim, manteiga. Eu não sei o que o Omega Mart tem com manteiga, mas definitivamente os donos gostam muito de fazer essas coisas com manteiga. Ah é, e obviamente não dá pra pegar a manteiga direito também, porque esse tipo de máquina é uma merda. E eu não posso deixar de citar o vídeo de treinamento para os funcionários novos que vão trabalhar no Omega Mart. Nesse vídeo, tudo é muito estranho o tempo todo. Tipo, não tem nada de assustador, alguma coisa que realmente vai te deixar com medo. Não, é só tipo, tudo muito estranho. Você fica o tempo todo com a sensação que tem alguma coisa errada, que aquelas pessoas não são reais. Sabe quando você tá de cara com alguma coisa que te lembra o Vale da Estranheza? Então, é a mesma coisa. A começar por essa mulher que fica sorrindo o tempo todo e não para de falar de um jeito como se fosse alguma coisa tentando parecer um ser humano falando. Isso ao mesmo tempo que ensina a nova funcionária
a ser como ela. Também por vários momentos durante esse vídeo a gente consegue ver alguns homens com aquelas hazmat suit, sabe? Aqueles trajes anti-radiação com contadores Geiger apitando, ou seja, o lugar tá pocando de radiação pra todo lado. Eles também falam sobre o sistema de cones do Omega Mart, onde se tem algum vazamento no chão, eles usam cones com várias cores para determinar o tipo de vazamento no chão. O cone laranja é para vazamentos secos, tipo um pacote de cereal que abriu e caiu no chão. Você usa o cone laranja para sinalizar. Se é um vazamento molhado, nesse caso uma caixa de leite que vazou no chão, você usa o cone da cor magenta. Agora, se o vazamento não for molhado nem seco, então é um vazamento difícil, que precisa de um cone com uma cor mais séria, a cor ecru, que eu não sabia da existência até a produção desse vídeo aqui, e eu tenho certeza que você também não. E o que é esse tal de vazamento difícil? Se você não sabe, imagina eu tô tendo que te explicar aqui enquanto você assiste, mas se fosse pra tentar adivinhar, eu diria que é uma substância altamente radioativa e possivelmente alienígena. Agora, o que diabos isso aqui tá fazendo no supermercado? Não se sabe, afinal, esse é o Omega Mart. Tá dizendo aqui que os vazamentos difíceis podem ocasionar tropeços, clientes perdidos e falha no equipamento. E então começa a tocar uma música sobre o vazamento difícil, só que em nenhum momento explica o que diabos é isso. Só fala que é muito perigoso e pode tomar várias formas diferentes, que nem plasma ou até lava. E que nem eu disse, pode ser tóxico ou até radioativo. Então não se deve limpar e deve colocar o cone de cor ecru. Meu Deus, que nome de cor é essa? Além disso, ele pode ser atomicamente instável e pode transcender o tempo e espaço. Então você deve colocar um cone ecru hoje, porque o vazamento pode acontecer ontem. Além disso, a música até que é daorinha. Se liga. Música horrível. Bom, o vídeo termina ensinando ao funcionário como manipular as emoções dos seus clientes caso eles demonstrem estarem satisfeitos através de um cupom especial do mercado. Super emocionante, né? Mas agora vamos para o que é a empresa que está por trás do Omega Mart. A Dreamcore é uma corporação fictícia que criou o Omega Mart. E realmente, quando você olha assim, parece até que a única função da empresa é só ser a dona do supermercado mais estranho do mundo. Mas vai um pouco mais a fundo que isso. Quando você vai mais a fundo na história, você acaba descobrindo que a Dreamcorp é só uma empresa de fachada para coisas sinistras que acontecem lá dentro. Atividades misteriosas, experimentos eticamente questionáveis e até mesmo práticas de manipulação de energia de todo tipo. Da elétrica até a cósmica. E existe uma parada nesse universo chamada The Source, ou então a fonte, que a grosso modo é uma substância tóxica ou então uma energia fundamental, ou os dois, que é capaz de alterar a realidade, criar e destruir e dar poder praticamente ilimitado para quem consegue controlar ela. E adivinha onde a The Source é estudada e usada? É claro que é no Omega Mart. Onde mais seria? Eles usam a The Source para criar todos aqueles produtos absurdos nas prateleiras, além de criarem portais para outras dimensões dentro do próprio mercado, atrás de passagens secretas não tão secretas assim. E qual o objetivo disso? Lucro, é claro. Por que mais seria se não fosse lucro? E sabe qual é o mais impressionante disso tudo? É que esse lugar, o Omega Mart, existe na vida real. E você mesmo pode visitar. É claro, se você tiver condições de ir para Las Vegas. E sim, tem tudo isso aqui que eu falei. Quer dizer, quase tudo. A parte dos produtos absurdos? Sim. Matéria escura engarrafada ou um limão consciente? Não, mas ainda vale a pena visitar. Eu garanto que ia ser uma experiência bastante peculiar, mas eu recomendaria tomar cuidado. Vai saber o que tá te esperando em outras dimensões, né? Nunca se sabe.